Lucas capítulo 1, no verso 37, que é um texto que mesmo quem não leu já sabe dele. Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nós cremos nessa palavra, de que não há impossibilidades no dicionário de Deus. Tudo para Deus é possível, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E não importa o que aconteça, Deus sempre será a melhor resposta para a gente. Queria convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez, fazer uma oração ao Senhor. Deus, que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa manhã de quarta-feira. Aliás, amanhecer na Tua presença é sempre uma alegria para nós, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem acrescentado à dádiva da vida, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mesmo sem a gente merecer, Deus, mas o Senhor graciosamente tem abrido algumas portas e fechado outras, tem trazido algumas pessoas e levado outras, Deus, e tudo porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso nós adoramos o Teu nome nessa manhã, Te glorificamos e queremos declarar de todo o nosso coração que Tu és soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, Deus, e que a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós estamos aqui para isso, para reconhecer que Tu és Deus sobre todas as coisas, e nós Te louvamos, Pai. Fica conosco nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a Ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande
Somente esse amor tão grande, Ele eleva-me, Deus. Amarras-me a ti, tu és tremendo. E esse amor tão grande, eleva-me, amarras-me a ti, tu és tremendo. Bendito seja o teu nome, Deus. Que esse amor possa nos amarrar com cordas insoltáveis, inquebráveis, para que possamos ser somente teu e por toda a vida teu, ó Deus. Que o nosso coração e a nossa alma estejam sempre rendidos diante de ti, que tu seja o único Senhor da nossa vida, Pai. Nós te glorificamos esta manhã, Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Cante ao Senhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, e não há Deus tão grande, aleluia, como o nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Muda o teu servo mais uma vez, e que os olhos do nosso coração sejam iluminados por aquilo que vem de ti, Deus. Nós oramos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, bom dia. Rapaz, bom? Quero orar primeiro, tá? Eu queria que você me ajudasse a orar, para quando eu falar não sair nada de mim, né? Dá para dar uma ajuda aí pra gente? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia mais uma vez na nossa vida. Muito obrigado porque a gente se reuniu mais uma vez para vir aqui nesse lugar, falar com o Senhor e principalmente ouvir o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é soberano nos louvores, que não há Deus maior que o Senhor. Muitos escolheram outros deuses, escolheram talvez outros caminhos, mas nós escolhemos o Senhor, estar na sua presença, sabendo que nós não somos perfeitos, jamais seremos, não merecemos, mas pela graça, pela sua bondade, o Senhor nos chamou para se reencontrar com o Senhor como filhos. Então nós te agradecemos por tudo. O Senhor possa nesse momento tomar a minha mente, para que a sua palavra seja falada e aquilo que sair daqui hoje possa fazer a gente refletir mais sobre a nossa existência
mas sobre aquilo que a gente tem expectativa no Senhor. Que seja a sua vontade, não a minha, em nome de Jesus. Amém. Tem um texto que está difícil de enxergar, que está em Mateus 8, no versículo 23. Vocês acham aí? Eu lembro desse texto. Vocês podem ficar à vontade, se vocês preferirem. Eu lembro desse texto quando, na minha infância lá, eu tinha mais cabeça do que eu tenho hoje, era mais magrinho, então a cabeça era maior. E a gente morava numa casinha de tábua. A cozinha era esse pó e barro. Meu pai fez com muito capricho, minha mãe lustrava aquele trem. E aí a parte de cima era de madeira, ela já estava caindo já. Toda vez que dava uma tempestade, quando as estações do ano eram perfeitas, a gente veio destruindo tudo, toda a tarde de verão era uma tempestade. E aí quando dava essa tempestade, ele balançava, minha mãe já pegava, ela não enxerga, falava, pedia para mim, lê esse texto aqui. O que me chama a atenção era a fé que ela tinha. As casas em volta, parecia aquele filme Twister. Tudo para lá e para cá, e o barraco só soltou uma telha. Aí meu irmão construiu uma casa. Quando a gente saiu, o barraco caiu. E tinha um ratão entre como é que é o nome daquela armação de barro? Isso, entre o estuco e a madeira. Quando ele tirou, aí caiu mesmo. Parece que era o misericórdia, era o Senhor, né? Mas tinha um rato ali que fazia parte da estrutura. A fé que minha mãe tinha e o medo que ela tinha da tempestade era uma coisa que parecia que divergia, mas não, a gente é assim. A gente tem medo e fé ao mesmo tempo. Não dá para entender. É como uma criança, né? A gente tem filho pequeno, eu tenho uma filha de 7. O senhor tem uma. A gente tem filhos aqui, o Léo tem um monte. E eu também tenho um monte agora. Está segurando a mão dele, mas tem hora que ele desconfia de você. Mas tem hora que ele quer te defender. Se um amiguinho chegar pro seu filho e falar mal de você, ele vai te defender. Tem hora que a gente é corajoso, defende nosso pai, tem hora que a gente duvida que ele consegue fazer o que a gente sabe que ele faz. Isso é normal do ser humano, né? Eu acho que o caminho da santidade é a gente ter a fé que Jesus tinha. A passagem fala assim, eu vou ler do versículo 24. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aí Jesus falou, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Ali, o Senhor possa transformar isso em vida, em nome de Jesus. Então, olha a cena. Hoje a gente critica, às vezes, a atitude dos discípulos, a reclamação lá do povo que saiu do Egito. Mas você já se colocou no lugar deles? Vou falar da minha galera, né? Os X-Men, a equipe do Rafael. Cada um tem um poder diferente, né? Então, a gente come um almoço todo dia. E os X-Men, às vezes, que é a equipe do Rafael, às vezes reclamam do almoço, né? Os X-Men, eu tô falando da equipe, ou seja, eu também estou no meio, tá? Agora você imagina, o povo estava comendo carne, mas estava tomando uma surra. Tá beleza. Foram para o deserto, começaram a comer a mesma coisa todo dia. O ser humano não consegue enxergar a mão de Deus muitas vezes, só vê o que está na frente dele.
Talvez você está aqui hoje num lugar que não é o lugar, né? Não parece que não existe uma estrutura criada para a gente falar de Deus, mas Jesus, antes disso aqui, ele falou para os discípulos: vocês querem me seguir, mas eu não tenho nem onde colocar minha cabeça. Sempre o recurso vai ser menor do que o que você quer fazer. E a reclamação é uma parte da nossa parte. A falta de fé, ela existe. Eu não sei o que vocês têm hoje, qual que é a dificuldade de vocês, ou se você está num momento bom. Geralmente no momento bom a gente esquece de Deus. A gente fala por isso aí. Não adianta a gente ter uma boa conduta moral, ética, ser aquele cara perfeitão, mas existe um mundo espiritual. Você nunca vai ser preso, você nunca vai fazer nada errado, você vai andar na rua tranquilo, você não deve nada a ninguém. Só que existe um mundo espiritual, e é fato isso daí. A gente falou da grandeza de Deus, a gente fala que a gente confirmou agora que não existe outro Deus maior. Só que você já percebeu que a maioria das pessoas das outras religiões tem mais, sabe, eles abraçam aquela religião que eles têm, mesmo que estão adorando um monte de demônio lá, com mais fervor que a gente, eu falo generalizando, né, cristão. Eu tive na casa do Rafael, mas eu não lembro qual dia, sei que estava rolando batuque lá, né, do lado da casa dele lá. Eu chamo o Rafael porque pela atividade, mas enfim, estava rolando batuque lá, né, de macumba lá, e assim, eles batem palma, sabe, naquele fervor. Eu não sei porquê, mas eu sei o motivo da gente estar aqui. E sabe esse confronto que tem quando você vai ouvir alguém falar de Deus? Sabe quando alguém já te entregaram um papelzinho e você ficou... dá um ranço. Quando entra um cara dentro do ônibus e começa a falar de Deus, a gente... nossa. No terminal tem um cara lá, e não sei o que, precisa gritar tanto assim. Podia falar, por que você não faz então? É porque tem uma guerra onde, como esse mundo, ele está morrendo, né? Então aqui nesse mundo, o que predomina a visão carnal é o maligno. Um cara entrar numa escola e matar um monte de criança no machado. A gente questiona a Deus por quê? Porque Deus deixou, porque Deus deixou. Eu costumo pensar, eu penso dessa forma, na minha forma de pensar, nos meus fiozinhos aqui que tem dentro da minha cabeça. Deus sabe o depois daqui, a gente não sabe. Aqui tudo é lição. Mas falando de fé, a gente vê aqui um contexto que um versículo antes diz que Jesus também estava no barco, né? E os discípulos o acompanharam. Quando começou a tempestade, Jesus estava dormindo. Ele estava no meio dos discípulos como filho de Deus. Mas Jesus tinha superpoderes? Ele não tinha. Todas as vezes que ele curou, foi pela fé, e ele dizia que era por Deus. Deus tinha curado a pessoa. Ele estava nas mesmas condições que a gente hoje. Nas mesmas condições que a gente. Não que o nosso sangue vai valer um sacrifício na cruz como foi o dele. Nunca vai valer. Nunca. Mas, talvez, eu já ouvi sendo dito, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas você também não sabe disso? Eu também não sei disso. A diferença é que a gente não crê, a gente não tem fé suficiente. É a mesma promessa que estava para Cristo, com menos sofrimento, porque eu não preciso ir com uma cruz, meu sangue não vale nada. O sangue da galinha deve ser vale como um monte de pardinho, pão, o meu não dá. Sabe? Então assim, é a mesma promessa que estava sobre Jesus naqueles dias, é sobre a gente hoje. E mesmo assim a gente não tem fé suficiente para estar confiante o tempo todo. No final, os discípulos se admiraram com o que aconteceu. Se você for pegar antes aqui, Jesus curou muitas pessoas aqui, leproso, endemoniado que vinha, e eles viram isso daí de perto.
Quantas coisas a gente já não viu Deus fazendo na nossa vida? Nós estamos aqui hoje. Eu creio que pode não ser o nosso melhor momento hoje, talvez não seja o melhor momento hoje aqui, mas com certeza não é o pior. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passamos por coisas muito mais piores do que nós estamos passando hoje. Não é verdade? Então eles passaram com Jesus um processo de ver milagres, de ver cura, de ver muitas coisas. Aí chega aqui, quem é esse cara? Sabe? Eles ainda não sabiam que era Jesus. Eles oxe, que é o Filho de Deus. E a gente é desse jeito. Tá? A gente é desse jeito. Na hora de crer, a prova não é só difícil quando a gente está passando uma dificuldade, é na hora de estender a mão também. Na hora de estender a mão. Eu estou falando uma coisa que eu estou vivendo. Assim, eu até comentei. Tinha um rapaz lá, que ele estava passando uma situação difícil. E você ajudar uma pessoa não tem nada demais não. Teve uma vez que estava uma criança, minha filha, 7 anos. Estava dentro do ônibus, aí entrou um cara com a mão muito inchada. O negócio foi não, aí realmente a mão dele era mais inchada que a sua, muito mais inchada, muito. Ele pedia ajuda porque ele não conseguia trabalhar. Você viu que o cara não conseguia trabalhar. Minha filha, ela veio passar as férias com a minha família, né, os primos, as tias, não sei o que e tal. Ela sai recolhendo os despojos. Ela é crente, né? Então a moedinha de uma, de outra, toma aqui, não sei o que, que é fofinho, toma. Ela tava com R$20 em um mês, ó. Empreendedorismo. Dentro do ônibus esse cara pediu. Eu não tinha dinheiro trocado, eu tinha dinheiro de conta. Eu falei, filha, vai ter que ser o céu, tá bom. Ele tá pensando, não, tá bom. Tá tudo bem, filho? Tá normal. Você ajuda alguém, tem que ter um celular filmando, sabe? É normal do ser humano fazer isso. Então esse rapaz precisava de ajuda, e aí meu filho perguntou, para que esse prato? Não, um amigo do papai tá, não sei o que, tá bom. Normal. Só que aí o peão começou a vacilar, porque você viu o cara, assim, né? A vida dele, enfim, tem nada com isso. Mas o cara começou a vacilar, você via ele bebendo, não sei o que, né? O cara tem problema com droga. Falei, irmão, compra os negócios, bota aqui, não vamos deixar você desamparado, não. Depois o outro faz um ranguinho, ele sumiu. Aí depois voltava, sumia, voltava, aí eu fiquei doido. Ó o crente doido. Fiquei doido, falei, não, se ele voltar aqui, ele vai escutar. Ele vai escutar, não vou dar mais nada não, tá doido esse cara. Acha que eu sou otário, não sei o quê. Aí, só que Deus não te deixa fazer o que não é vontade dele, sabe? Aí vê se você é crente mesmo. Como é que eu vou... Olha que eu nem pensei nisso, com toda sinceridade. Como que eu vou estar aqui falando alguma coisa de Deus, se nós estender a mão, que é o mais simples? Olha, se eu tenho um e você não tem nada, a minha mãe falava que a gente tem meio. Então como que eu vou... É uma desonra, sabe? Com Deus que me deu tanto. Então é difícil pra gente. Eu tenho até que horas? 8? Então, para fechar e falar sobre fé, eu e minha esposa, ela sempre quis ter filho, mas já tinha falado para ela que ela não podia. Ela teve, engravidou. Estou muito feliz. O nosso plano era uma menina, e não é menina. Deus deu 2. E a gestação foi assim, né? De gêmeos. Acho que isso aí, se você for procurar, tem muita história sobre isso. Gestação de gêmeos não é fácil. Nas ultrassons sempre, a gente já tinha nomes, né, para eles. O do lado direito era o João Pito e do lado esquerdo era o Davi Miguel. Davi Miguel. E a diferença de tamanho dos dois sempre era muito desproporcional. O Davi era metade do irmão, sempre, metade do irmão. E minha filha, sempre, eles estão mexendo. Ela deu um nome para um dos dois, para Davi Miguel. Então era um amor por aquele menino na barriga.
e você quer alguma coisa, você quer alguma coisa e tal, não sei o quê. E alguma coisa dentro de mim, agora parando para refletir, dizia assim, você não tem controle de nada do que está acontecendo. Mas era assim, sabe, eu pensava, será que eu estou desconfiando que vai se cumprir? Não é isso, eu não estou desconfiando, eu fico com esses parafusos comigo mesmo. Mas dizia assim, não vai ser do jeito que você quer não, sabe? Ficava aquilo, aí foi roupa, e ela empolgada, eu olhava assim. Tem alguma coisa errada comigo, ela ficava mais empolgada e a minha cabeça não ficava. E todo dia a gente orava, e alguma coisa vai acontecer. E sabe, quando você está longe de alguém, você não consegue escutar a voz dele. Se o Saulo falar comigo de lá, eu não consigo escutar ele, eu vou ter que chegar perto dele. E com certeza eu não estava tão perto de Deus para poder escutar o que ele tinha para me dizer. E é essa hora que a gente vacila, que a gente toma o caminho errado, a gente está longe de Deus, não consegue escutar Ele e acaba tomando decisões achando que a gente está tomando a decisão certa, mas na verdade estão cursando um caminho que vai levar a gente ao erro e às consequências desse erro. É muito importante estar próximo de Deus. Uma das coisas que eu aprendi nesse processo. Mas enfim, num determinado ultrassom, o médico falou que os dois estavam em sofrimento, mas um estava em muito sofrimento. Aquilo sacudiu ela e no meu coração, aqui dentro, parecia que eu já estava pronto para aquilo. Ela chorando e eu calmo, mas não era de mim, eu tinha certeza que não era de mim. Aí no dia 21, nós fomos para a maternidade, fomos encaminhados para o hospital. Chegando lá, a primeira notícia que a médica falou é que, esse daqui tá mais ou menos, mas esse daqui, ele nem tem pulmão. Então uma criança que, se tiver que nascer sem pulmão, já era. Esse aqui nem tem pulmão. E aí minha esposa e eu, não sei como, hoje eu sei, fiquei firme. Mas não era eu tenho certeza que não era. E tudo que a gente escutava era negativo. Tudo que a gente escutava ali era negativo. Tudo. Aí começamos a orar e pedir umas igrejas e tal, uma igreja aqui, outra lá, vamos orar. Fizemos uma ultrassom naquela mesma noite no hospital, lá tem todo o recurso. Aí o maior pegou o menor no colo. Botou o menorzinho no colo. Aí assim, ninguém soube explicar, os médicos ficaram, o que é isso? A gente já sabia o que era. Até então, a gente já sabia o que era Deus. E aí o sangue do menor que estava ruim, normalizou, só que o do maior começou a repouso, tal, tentando segurar ao máximo. Mas a gente não tem pulmão, se tiver que sair agora, né? A segunda ultrassom, a mesma coisa, o maior com o menor no colo. Não foi estranho, não sei o quê. A terceira ultrassom, a mesma coisa. No dia 23, foi a última ultrassom. Quando eu vim em casa, ela falou, eles falaram que tem que fazer cirurgia, porque tem um líquido que está quase acabando, se acabar, os dois vão morrer. Aí em casa, eu já cheguei e me jogando no chão. E aí eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu comecei a questionar, porque foi surpresa. Minha esposa tomava um remédio, que ela faz um tratamento de pele, que é um remédio muito forte. Então a gente não esperava, foi uma surpresa boa, a gente gostou. Aí eu comecei a questionar as coisas assim, do humano, falei assim, mas por que está faltando isso? E aí eu não me preparei, será que é alguma coisa que eu fiz? Não, a gente vai conseguir. E aí comecei a chorar muito, chorava muito. E eu só chorei, parei de falar. Eu pensando assim na minha filha, nossa, se acontecer alguma coisa, o que eu vou falar para ela? E para minha esposa. Eu chorei, eu tinha que fazer uma mala para levar as coisas da minha esposa. E até então, naquela situação, se eles nascessem, um sem pulmão e o outro sem chance. Aí eu falei, a única coisa que eu consegui falar na hora foi, Senhor, se o Senhor quiser levar esses meninos, pode levar.
eu vou fazer de tudo para minha família chegar aonde que eles vão estar. Mas se o Senhor deixar comigo, todos os dias eu vou levar eles para o Senhor. E aí eu levantei, chorando, aí chorei muito. E aí eu olhei pro bercinho, só tinha um berço, a gente sabia que era dois, só tinha um berço e tinha as roupinhas lá. Aí eu peguei as roupinhas, eu vou colocar na bolsa, porque eles não vão morrer. Eu tinha que acreditar, era impossível. Como você vai acreditar numa coisa dessa? Aí chegou lá, comecei a conversar com minha esposa, eu conseguia passar uma paz que não era minha. E a minha família ela é muito boa, mas ninguém sabia de nada, ninguém perguntava por nada, eu não queria aborrecer ninguém por nada, então assim, eu me sentia eu e Deus, somente. E aí ela foi para a sala de cirurgia, demorou um pouco, aí a cirurgia chegou para mim, e aí assim, eu estava encostado na parede, exausto. Aí eu falei, eu não vou ficar encostado aqui, senhor, se o senhor me deixar entrar lá dentro, se é para eu entrar, então eu tenho que, o senhor me sustenta. Eu fiquei em pé. Aí a cirurgiã veio e falou comigo, você quer entrar para quê? Eles não vão nem chorar. Olha, sabe, você escuta um momento desse. Aí tinha outra do lado, falava, deixa ele entrar. E ela, você quer fazer o que lá dentro? Me olhando, eu falei, doutora, como que são as chances deles? Ela é quase zero. Eles vão sair em clampos, eles vão chorar, você não vai poder olhar, você vai fazer o que lá dentro? Eu falei, eu quero ficar do lado dela, só isso. Aí eu deixo ele entrar, tá, vou deixar você entrar. Mas você já está avisado. É assim, duro. Eu sentia alguma coisa debaixo dos meus pés, assim. É porque eu não tinha força para ficar em pé. Eu entrei, sentei do lado dela, e ela olhava para mim, com a paz, assim. Eu conversava com ela, escutando o que estava acontecendo, aí o anestesista olhava assim por cima e fazia assim, ela não conseguia ver, eu conseguia ver, fazia assim. Ela olhava, fazia assim, aí a gente ouviu um miadinho, bem baixinho. Falei, será que tem mais bebê aqui? Daqui a pouco a gente ouviu outro choro mais forte. Aí deu para ver o cirurgião. É isso que a gente estava querendo, né? Só que aí eu não sabia como era o procedimento, daqui a pouco eu vi um bebê passando desse tamanho, assim, ó, num saco. Falei, pronto. Esse é o João Vitor, esse ele é o maior que tinha pulmão, não conseguiu, então o outro também não conseguiu. Fiquei lá na espera, fiquei na espera. Aí daqui a pouco, o primeiro que me mandou a mensagem foi o Rafael. Aí eu falei com você, né? Falei, Rafael, acho que os meninos não conseguiram, não. Eu estava em paz, conformado, fazer o quê? A gente tinha prometido. Falei, Rafael, não conseguiram não, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, não deu certo não. Aí o Rafael falou que eu estou aqui, não sei o quê. Aí daqui a pouco vem a mesma doutora que estava brigando comigo, esse cirurgião, e falou assim, você já viu eles com outra feição? Já viu eles? Eu acho que é o corpinho deles, né? Olha lá, eles são desse tamanhozinho assim, mas se mexem muito, são lindos. É sério? Aí ela falou assim, você pode ir lá ver eles. Aquilo me chocou, ao mesmo tempo eu fiquei feliz, eu já mandei mensagem para ele, para Rafael, eles conseguiram. Assim, e teve mais coisas durante o processo. Quando eu fui na UTI, a médica que é deles hoje, que chama os médicos para ver os dois, ela chegou para mim e falou, não te garanto nada não, pai. Eu vou te avisar logo, tá? Eles são muito pequenos e não sei o que. Sabe? E dentro de mim, uma paz que eu não merecia. Eu tenho certeza que eu não merecia. E até hoje, o meu filho, o Davi, tem um que está em casa e tem um que está ainda lá. Domingo passado, a médica tinha falado assim, ó, ele vai voltar para casa com uma cirurgia aqui, vocês dão o que puder de mamar aqui, uma cirurgia aqui. Ou você vai mandar ele para outro lugar para uma fonoaudióloga acompanhar, porque não está conseguindo. Isso foi a única coisa que eu não aceitei, porque assim, eu vou acabar já. O que a gente tem que entender é que a gente já escutou muito, não aceito isso, não interessa se você aceita, se eu aceito ou não aceito. É Deus que determina o que você vai passar, o que eu vou passar.
Não depende do que você quer, do que você pensa que você vai aceitar. É Ele quem vai fazer o processo que Ele quer. Quando você, pastor, que é servo, eu que digo que sou, quem diz que serve a Deus, fala, eis-me aqui, você não tem escolha. Você sabe disso, né, pastor? A gente não tem escolha. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer. E só que isso eu não aceitei, porque isso não era de Deus. Não aceito, não vou assinar. Não vou. No domingo, na segunda, a notícia já foi outra. Ele mama sozinho, não precisa de nada, a sonda nem já foi retirada. A última prova estava de alta. Aí ontem a gente soube que eu preciso ir lá, que teve a ressonância e alguma coisa, mas ele está normal, do mesmo jeito que ele está, mamando normal, respirando sozinho. Só que na ressonância deu alguma coisa. E aí minha esposa chorou e tal. Depois que ela terminou de chorar, eu falei com ela, você não acha que a gente seria muito ingrato de chegar até aqui, questionar? E para fechar, pensa comigo numa coisa que eu estava conversando com ela agora cedo. A gente pode tentar fazer do nosso jeito, pastor. A colheita do nosso jeito vai ser uma. E a colheita do jeito de Deus vai ser outra. Eu falei para ela, eu não quero jamais falar, Deus, eu quero que seja assim, porque eu vou ter que arcar com o que acontecer. Eu prefiro que Ele faça, que Ele fique lá o tempo que for necessário, eu não estou questionando isso. Mas que seja do jeito dele, porque do jeito dele é perfeito, a vontade dele é boa, é agradável e sempre vai ser. Então, a fé não é uma troca. Se a gente pudesse ver o que vai acontecer, não seria fé, sabe? Seria uma barganha. Deus não barganha. Ter fé é esperar e crer naquilo que você não tem certeza, senão seria fé. Então eu agradeço por vocês terem deixado eu falar, agradeço a Deus, eu queria orar pela oração, agradecendo. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de falar do Senhor, Pai. E eu não estou exaltando os meus filhos, nem estou me exaltando, nem exaltando a minha família de forma nenhuma. Que o Senhor seja sempre exaltado no meio de nós, Deus. Que a gente consiga aceitar o seu processo, aceitar que o que o Senhor faz é perfeito nas nossas vidas, Senhor. Dá, Senhor, a graça da gente conseguir ser melhor a cada dia, de realmente poder estender a mão, de realmente poder seguir o caminho reto, aquele caminho que o Senhor quer para nós, Senhor. Senhor, que através da vida de cada um que está aqui, a gente possa iluminar a vida de outro. Se alguém está aqui com dúvida e às vezes naquela vontade de voltar para os seus caminhos, Senhor, talvez perdido na vida, nas próprias escolhas, nos próprios desejos, Senhor, que o Senhor possa orientar essa pessoa, Deus, em nome de Jesus, para que ela volte para o Senhor, escolha esse caminho. Eu tenho certeza que o Senhor cumpre a sua palavra e o Senhor vai ser também o pastor dessa pessoa e de nada ela vai ter falta, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém, bom dia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, amém? E quando você tem Deus, a fé é algo que você não vê, né? Cada um de nós temos um processo na vida a qual nós passamos. E sempre que você pode, ore pelo seu irmão e ore pelo seu inimigo. Porque uma das coisas que eu costumo falar que vai deixar nós para trás é o amor pelo próximo. Então, ore pelo Davi, ore pelo Davi todos os dias, quando eu sou. Agarrei na minha oração. O Senhor agarra nós nas asas dele, amém? Quero profetizar para a sua vida nesse dia. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, gratidamos a Deus por mais uma rica oportunidade, por um testemunho, Senhor Deus, do teu filho. Dê força a ele, Senhor Deus, o capacita, Senhor Deus, a cada dia. O ministro do teu evangelho, e crendo pela fé, eu profetizo um milagre, porque o Senhor já fez um milagre na vida do Davi. Guarda ele, Senhor Deus, aonde ele estiver. Vai de encontro, Senhor Deus, ao hospital, aonde ele estiver. Eu profetizo a cura. Que ele venha crescer, assim como teu pai, ó Pai, querido Pai, falou. Que vai levar ele todos os dias, ó Pai. Então ele é teu. Faça, Pai, dele um ministro.
E assim como eu, que ele venha, Senhor Deus, contar, Senhor Deus, o testemunho da vitória que o Senhor já deu para ele. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, os nossos familiares, ó Pai, os nossos projetos, os nossos sonhos. Abençoa as empresas, Senhor Deus, abençoa o pastor Rafael e toda a sua equipe, Senhor. Abençoa cada um de nós, a cada um que veio, que adentrou sobre este lugar. Que as bênçãos do Senhor venham estar com todos, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo venham estar conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, vão em paz, o Senhor vos abençoe. Amém. É um dia de bênção e de vitória.